Abra a sua carteira. Além dos cartões que você deve ter, sabe essas notas, essas moedas que você está acostumado a ver? Nem sempre elas foram assim. Até chegar à forma que conhecemos hoje, o dinheiro passou por muitas modificações. No início da civilização, o comércio era na base do escambo, ou seja, na troca de mercadorias. Só no século 7 a.C. que surgiram as primeiras moedas feitas de ouro e prata. A princípio, quando tudo era literalmente mato, essas peças eram fabricadas em processos manuais e muito rudimentares, mas já refletiam a mentalidade e cultura do povo da época. Se você quer conhecer a história do dinheiro, fique ligado que esse é o tema do Invest News Explica de hoje. Você conhece a origem dos termos dinheiro e moeda? Essas duas palavras são de origem latina, remontando à civilização romana. Dinheiro deriva de denarius, que era uma pequena moeda de prata cunhada durante a antiga República Romana. O local onde se realizava a cunhagem era o templo da deusa Juno Moneta, a deusa protetora dos recursos financeiros. Como você deve ter imaginado, a palavra moeda deriva exatamente de moneta, a alcunha atribuída à deusa. Daí também derivam os termos correlatos, como monetário, monetizar e por aí vai. A história da civilização nos conta que o homem primitivo procurava se proteger do frio e da fome. E, sendo assim, abrigava-se em caverna, tanto se alimentava de frutos silvestres como da caça e da pesca. Mas ao longo dos séculos, com a inteligência humana ficando cada vez mais desenvolvida, as necessidades das pessoas foram mudando. Sendo assim, foi criado o sistema de trocas. Você trocava o que tinha ou o que sabia pelo que queria. Vamos supor que você precisasse de grãos, farinha, mas só tivesse uma vaca. Então, fazia-se uma troca com quem tivesse o produto que você estivesse interessado e, ao mesmo tempo, estivesse interessado no seu produto. Foi desse sistema de troca direta, que, aliás, durou por vários séculos, que surgiu a palavra salário, que era o pagamento feito através de certa quantia de sal. Mas com o passar do tempo, esse sistema de troca ficou obsoleto. E daí surgiu a necessidade de criar algo com valor, com lastro em metais preciosos. Sendo assim, foram criadas as primeiras moedas, tal como a gente conhece hoje. Peças representando valores da sociedade à época, geralmente feitas em metal, como o ouro e a prata, surgiram na Lídia, que é a atual Turquia, isso no século 7 a.C. As características que se desejava ressaltar eram passadas para as peças através de uma pancada de objeto pesado, tipo um martelo, em cunhos bem primitivos. Com o passar do tempo, o ouro e a prata foram substituídos por metais menos raros. Porém, foi preservada toda a expressão cultural cunhada nas moedas, que quase sempre apresentavam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. Durante a Idade Média surgiu o costume de guardar as moedas com ourives e, como garantia, era entregue um recibo. Era bem parecido com o processo que acontece hoje quando a gente deposita dinheiro no banco e depois usamos o cartão para resgatar. Aos poucos, esses comprovantes passaram a ser usados para efetuar pagamentos, circulando no comércio e dando origem à moeda de papel. E foi justamente devido à necessidade de guardar as moedas em segurança que surgiram os bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes. Essa era uma forma mais segura do que andar por aí, do que carregar dinheiro vivo. Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram, respectivamente, na Suécia, na Inglaterra, na França e no Brasil. Agora, você sabe de onde surgiu a palavra banco? A palavra bank veio da italiana banco, peça de madeira que os comerciantes de valores vindos da Itália, estabelecidos em Londres, usavam para operar seus negócios no mercado público londrino. E com o surgimento dos bancos, essas instituições assumiram para si a função de emitir as moedas de papel. No Brasil, os primeiros recibos foram emitidos pelo Banco do Brasil em 1810 e tinham seu valor
preenchido à mão, como é feito com cheques. Aos poucos, como já acontecia com as moedas, os governos passaram a controlar a emissão de cédulas de dinheiro para evitar as falsificações e garantir o poder de pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem seus bancos centrais, que são encarregados de emitir cédulas e moedas. Mas o mundo evolui e hoje pouco se usa de dinheiro em papel. Aliás, pode-se dizer que a palavra dinheiro tem muitos sinônimos: ações, títulos, fundos de fundos, commodity, mercado futuro, derivativos, capital, palavras abstratas, invisíveis, mas que remetem a um único significado: fazer cada vez mais dinheiro.